Segundo o que estão me contando, é um criminoso que aterroriza mulheres que usam o transporte público em São Paulo. Diz que ele persegue as mulheres dentro dos ônibus, depois manda a mulher seguir com ele até um caixa eletrônico, toma o dinheiro da moça. Quando as mulheres acham que tudo tinha acabado, que o pesadelo estava acabando, vem o pior. Ele abusa sexualmente dessas moças. Segundo a nossa produção apurou, pelo menos 6 mulheres foram atacadas por esse maníaco aqui em São Paulo. Vamos ver. Maníaco à solta. O que eu pensava era que eu tinha que sobreviver, porque ele ficava a todo momento falando que eu ia morrer, que se eu não fizesse o que ele queria, eu não iria sobreviver. Então a única coisa que eu pensava era que eu tenho que fazer tudo o que ele mandar para eu conseguir sair dessa. Então eu vou fazer tudo o que ele pedir para eu sair viva. Essa jovem de 21 anos foi sequestrada, roubada e abusada pelo homem suspeito de ser o maníaco do transporte público. Ela não é a única vítima. Na delegacia de Santo Amaro, lá tem 4 casos. E na delegacia da Casa da Mulher Brasileira, tem um caso lá de uma mulher. E as mulheres foram a mesma situação que eu, pegaram o mesmo busão que eu, ônibus vazio. E ele sempre atua na parte da tarde, que é o momento que o ônibus está indo, então ele está sempre vazio. Um homem de boa aparência acima de qualquer suspeita, mas que esconde um perfil frio e perigoso. O maníaco está sempre pronto para atacar. Ele age sozinho e armado. A jovem de 21 anos foi abordada pelo homem no momento que seguia para a faculdade na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ela saiu de casa no extremo sul por volta das 4h30 de transporte coletivo. Ela desembarcou aqui no Largo 13 para trocar de ônibus. Ela estava exatamente nesta parada quando viu o ônibus se aproximando. Porém, o coletivo parou mais à frente e ela precisou correr para entrar no ônibus. Enquanto ela corria, ela percebeu pela visão periférica que tinha um homem sentado aqui e que ele se levantou e foi atrás dela. Os dois embarcaram, passaram a catraca. A jovem sentou nos fundos do ônibus e ele na frente dela. A primeira abordagem do sequestrador foi por meio de uma pergunta. Ele perguntou se aquele ônibus passaria pela Avenida 23 de Maio. A jovem disse que sim. Não demorou muito e ele se levantou e apontou a arma para ela. Ele usou uma mochila que ele carregava para esconder o revólver. Ele mandou que ela sentasse próximo à janela e não falasse nada, porque senão ela iria morrer. Ele disse que precisava de dinheiro e queria R$500 para pagar uma dívida e que ela precisaria o ajudar. Foi naquele momento que ela foi tocada por ele pela primeira vez. A todo momento ele dizia que perguntava se eu não tinha nada no meu corpo e eu falava que eu não tinha. E ele falava assim, não mente pra mim. E eu falava assim, mas eu não tô mentindo pra você. E aí nesse momento ele falou, então, já que você tá mentindo pra mim, eu vou ver se realmente não tem nada no seu corpo. Só que não era uma revista qualquer. Era um momento que ele se aproveitou e colocou a mão dentro da minha roupa, me apalpou. Como o homem viu que a jovem não tinha o dinheiro, ele forçou a menina a ligar para o namorado e pedir uma transferência. Eu liguei para o meu namorado, pedi para ele transferir o dinheiro. E aí ele falava que a transferência tinha que ser feita pela lotérica, que é a maneira mais fácil de cair o dinheiro na hora, que era para o meu banco da Caixa. E aí, só que meu namorado não conseguiu fazer pela lotérica, então ele fez pelo aplicativo de Itaú. E aí o dinheiro não caiu no mesmo momento. E aí ele ficou alterado por esse motivo. Você pediu, deposita R$500 para mim com urgência. Foi isso que você falou para ele? A única coisa que eu pedi, eu falei, meu bem, deposita para mim R$500 na minha conta. É caso de vida ou morte. A jovem a todo momento tinha que fingir que era a namorada do sequestrador, para ninguém perceber nada. Ela era forçada a abraçá-lo e a beijá-lo na boca. Ela também foi obrigada a comprar cigarros para ele. Quando eles desembarcaram do ônibus aqui no centro de São Paulo, eles foram até uma lotérica para tentar sacar os R$500. Porém, o estabelecimento estava fechado.
Eles seguiram então para o Parque Dom Pedro. E foi no meio do caminho que ele fez algo inusitado. O sequestrador quis tirar uma selfie com a vítima. A gente estava na rua e ele falou assim, vem aqui, vamos tirar uma selfie. E nesse momento ele enviou para uma pessoa chamada Vanessa. E ele falou para essa pessoa que, olha o que eu estou fazendo, eu sou vida louca, não duvide do que eu posso fazer. Você acha que essa mulher é namorada dele? Eu acho que é. Ela é companheira dele, ela tá junto, participando do crime. A vítima conseguiu perceber que ele falava o tempo inteiro com a mulher e com uma outra pessoa pelo aplicativo de mensagens. Quando chegaram aqui no terminal do Parque Dom Pedro II, a vítima foi levada mais uma vez a uma lotérica. Porém, eles não conseguiram fazer o saque. Eles seguiram para um caixa eletrônico e mais uma vez nada. O sequestrador começou a ficar muito nervoso. Ele pediu a senha para a vítima e ele mesmo tentou tirar o dinheiro. Porém, nada. O valor não estava na conta. Foi então que ele pegou o cartão da vítima e disse que tentaria fazer o saque no dia seguinte. O sequestrador ameaçou: se eu não conseguir, vou atrás de você. Ele pediu meu documento, falou que se eu bloqueasse o cartão, que ele ia tentar sacar no dia seguinte. Se eu bloqueasse o cartão, ele iria atrás de mim aonde eu estivesse. E aí, nesse momento, ele pegou o endereço de onde eu estudo, dos lugares que eu frequento, para me ameaçar e eu não bloquear o cartão. Depois dali, vocês foram para uma praça, sentaram no banco dessa praça e ali ele te apalpou pela segunda vez. Exatamente. Na Praça Fernando Costa, a gente sentou. E aí ele tirou foto das minhas coisas novamente. E aí ele colocou minha perna em cima da dele. E aí ele colocou a mão nas minhas partes íntimas. Ninguém viu nada, ninguém percebeu. Você não conseguiu pedir ajuda? Eu não consegui porque eu estava tremendo, estava muito nervosa, chorando já nesse ponto. Só que eu percebi que as pessoas estavam olhando, mas eu acho que deve ser um ato natural no centro de São Paulo. E aí tinha muitos moradores de rua, tinha gente passando, mas ninguém me ajudou. O sequestrador quis beijá-la mais uma vez. Ele ficava todo o tempo querendo que eu instigasse ele. Mas meu corpo não deixava, então eu não consegui fazer o que ele queria. Como é que ele te pediu esse beijo? Ele falou, você tem que me beijar como você beija o seu namorado. E aí ele me abraçou e falou assim, me beija como você beija seu namorado. E aí eu tentei beijar ele, eu não consegui fazer da maneira que ele desejava. E aí ele ficou alterado e falou assim, você não beija assim, mulher nenhuma beija assim. A vítima teve o relógio, o cartão do banco e o celular roubados. Após 2 horas sob a mira de uma arma, ela foi liberada na Praça da Sé. Na despedida, mais uma vez, a estudante foi obrigada a agir como se fosse namorada do abusador. Depois, foi orientada a seguir de cabeça baixa, sem olhar para trás. Nós voltamos para a Praça da Sé e lá ele falou, agora a gente tem que fazer uma despedida de namorados. E aí ele me abraçou, me beijou e falou, agora você vai fazer o caminho que nós fizemos, vai voltar de cabeça baixa e não vai pedir socorro a ninguém porque eu estou te seguindo. Se você pedir socorro, olhar para trás, eu atiro em você. Você saiu dali desesperada, foi para onde? Eu saí desesperada, não consegui pedir ajuda, só comecei a chorar, não gritar, mas eu comecei a me exaltar de chorar. E aí eu fui direto para o terminal, Parque Dom Pedro II, e de lá eu fui encontrar o meu namorado no trabalho, que até aquele momento não sabia o que estava acontecendo. Ao registrar o boletim de ocorrência, a jovem descobriu que o homem que a sequestrou e a estuprou tinha feito o mesmo com outras mulheres. A ação dele foi a mesma em todos os casos, em um ônibus no período da tarde. A polícia já tinha feito um retrato falado do criminoso e conseguido fotos em redes sociais. A vítima imediatamente o reconheceu. Além de outras características, ela conseguiu identificar uma tatuagem de morcego em uma das mãos. Na delegacia mostraram o retrato falado, mostraram fotos dele, fotos de perfil de rede social, mostraram foto de reservista dele e eu reconheci. Eu reconheci as tatuagens.
Uma história assim deixa marcas. A jovem está traumatizada e tem medo de sair de casa. Sinto medo, eu sinto angústia, não tenho pavor de sair na rua, de pegar um ônibus novamente. Assim, eu tenho futuro para correr atrás, sabe? Tenho tudo para crescer na vida, estou correndo atrás, só que o que está me limitando, o que está me barrando é isso. Agora eu estou tendo muito medo de andar sozinha, não sair sozinha de casa ainda. Então, assim, o meu maior medo é ele vir atrás de mim. A estudante quer justiça. O maior desejo dela é que outras mulheres não passem pelo mesmo pesadelo. Que a polícia faça alguma coisa por essas vítimas, porque o trauma que um estupro causa na gente, um sequestro relâmpago, não são apenas coisas, objetos, a gente trabalha, compra outro, mas o trauma psicológico que está sendo causado não só em mim, mas nas outras mulheres, é terrível. E além do trauma psicológico, não é, do risco da pessoa morrer, se a polícia vai e prende o maníaco, a justiça solta pouco tempo depois. Mas solta, mas você não precisa ter dúvida, a justiça solta e solta rápido. E quando solta, esse tipo de gente acaba aprontando de novo. Porque já está mais do que provado por A mais B que esse tipo de gente já nasce com esse problema, né? Já nasce doente, é psicopata. Saiu da cadeia, vai atacar a mulher de novo. Da mesma forma que pedófilo, mesma coisa.